Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação do 34º Congresso de Iniciação Científica. Meu nome é Arthur Lima, sou formado em Licenciatura em Matemática pela UFAL, fui orientando o professor Dr. Renan Dantas. Hoje eu venho apresentar um pouquinho para vocês dos estudos que desenvolvi ao decorrer do meu projeto de iniciação científica durante o ano de 2023 e 2024, o qual teve como temática Resolutividade e regularidade para EDPs elípticas de segunda ordem, em que hoje eu vou trazer para vocês, como uma temática que eu pensei ser a mais palpável, um pouco sobre funções harmônicas e princípio do máximo. Bom, mas o porquê trazer sobre esse tipo de função? Naturalmente, quando a gente pensa em tipos de função, surgem algumas perguntas. Esse tipo de função tem aplicação? Por que estudá-lo? Bom, as funções harmônicas elas vão ocupar um papel central na teoria das equações diferenciais parciais elípticas, devido à sua presença em inúmeras áreas da matemática e suas inúmeras aplicações na física, na engenharia, na computação. Por exemplo, elas surgem de forma natural quando a gente vai estudar números complexos. Mas o que é essas funções? Bom, a gente vai dizer que uma função ela é harmônica quando, ao aplicarmos o operador laplaciano, vamos obter a função identificamente nula. Mas, na verdade, a gente vai começar os nossos estudos um pouquinho antes, um passinho atrás. Vamos partir da propriedade do valor médio. Essa propriedade vai relacionar uma média entre o volume e a área de uma função sobre bolas no Rn, tudo bem? Então, se a gente toma uma função que ela seja contida num domínio, perceba que esse domínio, vamos supor por hipótese que ele é um domínio aberto e conexo no Rn, a gente vai dizer que ela satisfaz a primeira propriedade do valor médio se ela satisfaz essa equação 1, tudo bem? Para qualquer bola de raio R centrada em x contida em ômega. E a gente vai dizer que ela satisfaz a segunda propriedade do valor médio se ela satisfaz essa equação 2. E uma observação que eu quero que vocês percebam é que σn representa a área da superfície esférica unitária no Rn, tudo bem? Um ponto interessante que a gente tem da propriedade do valor médio é que essa equação 1 e 2 elas são equivalentes. Eu trouxe isso durante meus estudos. Isso foi uma ferramenta bem interessante quando a gente foi fazer algumas aplicações dessa propriedade para demonstrações de teoremas ou lemas ou corolários, tudo bem? Bom, uma vez que a gente tem em mãos a propriedade do valor médio, a gente vai conseguir demonstrar aquela que foi uma das principais ferramentas que utilizamos ao decorrer de todo o estudo, que é justamente o princípio do valor máximo, ou para resumir, o princípio do máximo. O que ele vai dizer para a gente? O teorema diz o seguinte, que seja U uma função contínua no fecho de ômega, satisfazendo a propriedade do valor médio em ômega e assumindo seus extremos nesse fecho. Temos que U ou é constante ou ele só atinge máximos e mínimos na fronteira de ômega, tudo bem? Para demonstrar isso, a gente vai usar fortemente a hipótese de ômega ser um domínio aberto e conexo, tudo bem? Então, inicialmente, suponhamos a existência de um máximo. A prova do mínimo é análoga, tudo bem? Isto é, vai existir um número real m, que ele vai ser o máximo das U's de x para todo x pertencente a ômega. Então, vamos definir agora um conjunto sigma, tal que sigma é o conjunto dos x pertencentes a ômega, tal que U de x é igual a m, tudo bem? Note que, pela hipótese que a gente tem sobre o nosso domínio, é suficiente mostrar que U é igual, que sigma é igual a ômega ou que sigma é igual ao conjunto vazio. Ou seja, a gente basta mostrar que sigma é relativamente aberto e fechado ao mesmo tempo que, por consequência, vamos conseguir demonstrar esse teorema. Para tal, perceba que sigma é fechado. De fato, se eu tomo uma sequência de pontos em sigma que converge para um ponto, pela continuidade que eu tenho da minha função U no fecho de ômega, teremos que U de x0, esse ponto onde a sequência está convergindo, vai ser igual ao limite dessa sequência aplicada em 1, pelas próprias definições que a gente tem de ponto de acumulação. Daí, como para cada ponto, esse ponto xj eu estou tomando em sigma, teremos que U de x0 é igual ao próprio m, ou seja, temos que x0 pertence a sigma. Logo, pela definição de conjunto fechado, sigma é fechado. Todavia, sigma também é aberto. Por quê? Para cada ponto x0 que eu tomo em sigma, eu consigo tomar um raio suficientemente pequeno, tal que o fecho desse
da bola centrada nesse ponto e de raio R, desse Rzinho que eu tome, ela vai estar totalmente contida em ômega, pela propriedade do valor médio que a gente está supondo que a função U satisfaz, e pela definição que a gente tem do nosso conjunto sigma, a gente vai ter essa igualdade abaixo. A partir de algumas pequenas manipulações, podemos concluir o seguinte, que essa integral vai dar igual a zero. Porém, como m é o máximo das u's, a gente tem que ir se integrando, ele é não negativo. Pela continuidade da nossa função, vamos ter que u é identificamente igual a m nessa bola. Portanto, encontramos uma bola onde todos os pontos dela vão pertencer a sigma. E por definição de conjuntos abertos, sigma é aberto, e com isso a gente consegue demonstrar esse teorema. Uma vez que a gente tem ele serviu como uma ferramenta para a gente construir todo um estudo mais avançado, que eu não trouxe hoje para vocês, porém a gente foi desenvolvendo ele ao decorrer dos estudos. Mas vamos voltar às funções harmônicas? Bom, por definição, a gente vai dizer que se a gente tem uma função U, que ela é de classe C2 em um domínio ômega, U é dita harmônica se o laplaciano de U é igual a zero nesse domínio, beleza? E uma vez que a gente tem essa definição e as propriedades anteriores, vamos conseguir demonstrar o seguinte, que se a gente tem uma função harmônica no domínio ômega aberto conexo, então U, essa função, satisfaz a propriedade do valor médio nesse domínio. E ainda mais, para qualquer função que eu tome, que ela seja contínua no meu domínio ômega, satisfazendo a propriedade do valor médio, a gente vai ter que essa função ela é harmônica e, muito além disso, ela é uma função suave. A gente conseguiu mostrar exatamente esses dois teoremas utilizando primeiro a propriedade do valor médio e ainda utilizando o princípio do máximo. Tudo bem? A partir desses dois teoremazinhos que a gente trouxe, a gente vai poder concluir uma coisa interessante, que, primeiro, funções harmônicas são suaves e satisfazem a propriedade do valor médio, e ainda mais pelo teorema inicial que eu apresentei, funções harmônicas satisfazem o princípio do máximo. Daí, vamos poder estudar a unicidade de soluções de problemas de Dirichlet como esse da equação 3. Perceba o seguinte, um problema de Dirichlet, na primeira linha eu tenho uma EDP, na segunda linha eu tenho uma condição sobre a fronteira, onde essa função f e a solução φ são contínuas nos seus respectivos domínios. Tudo bem? Bom, nota que se ômega for um domínio limitado, eu vou ter que a solução daquele problema de Dirichlet anterior, essa equação 3, ela é única, de fato, porque supõe a existência de duas soluções, tudo bem? Perceba que a função U menos E ela é harmônica em ômega, de fato, porque pela equação 3, vou ter apresentado de volta para vocês, eu vou ter esse seguinte resultado. Primeiro, o operador Laplaciano é um operador linear, então o Laplaciano dessa diferença é diferente dos Laplacianos. Pela definição que a gente tem do nosso equação 3, temos que f menos f vai ser igual a zero em ômega. Por outro lado, como pelo princípio do máximo, U menos V, como ela é harmônica, vai assumir seu máximo nessa fronteira, pela equação 3 a gente também tem que essa função ela é identicamente nula na fronteira. Portanto, isso vai implicar, pelo princípio do máximo, que U é igual a V, logo a solução é única. Nota aqui, para um domínio que ele seja limitado, a solução é única, mas para um domínio limitado não, porque quando a gente vai partir para um domínio limitado, por exemplo, complementar a bola unitária, vamos ter a existência de duas soluções, por um exemplo, duas ou mais, tudo, tá certo? Perceba que, no caso de n igual a 2, tanto a equação logaritmo do modo de x como a equação identificamente nula são soluções. A prova disso daqui basta você aplicar a definição de operador Laplaciano, fazer umas continhas aqui na fronteira, você consegue demonstrar isso facilmente. E no mesmo caso a gente vai ter para essa equaçãozinha aqui, modo de x elevado a 2 menos n menos 1, para no caso de n maior ou igual que 3 e a função identificamente nula. Ou seja, a gente não vai ter uma unicidade. E isso foi um caso muito interessante. Ao decorrer do meu projeto, a gente foi estudando um pouquinho mais essas equações. Modificando um pouquinho elas, a gente conseguiu achar as soluções fundamentais, que a partir delas a gente vai conseguir construir
soluções para distintos problemas de Dirichlet. Tudo bem? Então, pessoal, agradeço muito a todos que assistiram minha apresentação. Segue aí algumas referências e para aqueles que tiverem interesse, vocês podem ter acesso ao meu trabalho no acervo da Biblioteca da UFAL, Campus AC Simões. Muito obrigado a todos.